Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Hoje para falar do quê? Do Meteor, caminhão tão controverso desde o seu lançamento, né? Ele que muita gente já torceu o nariz porque falou, nossa, é a cabine do TGX, cadê a novidade? É a cabine do TGX, sim, tem aquela dianteira diferente, mas que ficou muito bonita de verdade. Gostei, pelo menos vi de perto. Mas acho que o tchan do caminhão está ali no trem de força. E a gente vai falar justamente sobre isso e trazer algumas experiências aí, comparações e coisas que o nosso amigo Anderson Dantas, né, diretor representante ali da Ecotraining, que dá uma série de treinamentos virtuais e presenciais para motoristas, para frotistas, né? Isso aí depois a gente vai bater um papo sobre isso também. E o Roberto Queiroz, obviamente, outra enciclopédia, né, que temos aqui para bater esse papo aqui em altíssimo nível, né? Então, enfim, Anderson, nossa enciclopédia em forma de ser humano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, mas que honra. Afinal de contas, discípulo do mestre Queiroz desde 1984, quando que lá atrás eu pedi para minha avó comprar uma revistinha na Praça do Correio, rapaz, onde aqueles ônibus da CMTC Volvo B58i fazia final. E aí eu pedi para minha avó, me dá uma revista dessa aí, tava lá, Carga e Transporte, 1984. E aí seu pai era um dos editores-chefes lá e tal. E uma vez eu peguei, falei, vou ligar para essa revista aqui. Peguei o número, dei uma ligadinha lá. E quem me atende? O próprio, né? E deu toda a atenção àquela criança que era apaixonada por caminhões. De lá para cá a gente consegue, né, acompanhar os trabalhos do mestre Roberto. Então, grande parte de tudo que eu sei sobre caminhões vem das publicações do seu pai. Então, um Olha só, discípulo presente aí do grande mestre Roberto. É isso aí. muito bom. Só que agora você acabou de entregar também a idade de vocês, como vocês são Pois é, velhos, hein? cara. A minha também. Caramba! Estamos na Né, nossa, Roberto? como diz, estamos na nossa melhor versão, né, Roberto? Como se diz, né? Opa, Não é verdade? estamos aí, cara. Então, o assunto é o Então, Meteor, né? é o Meteor, O cara. assunto é o Neto. Grande, Anderson, é o grande seguinte, o que eu caminhão. queria começar assim, para te perguntar é o seguinte, você está com uma experiência com treinamento em cima dos dois modelos do Meteor, né? Então, eu queria Sim. que você começasse dizendo qual é, na sua avaliação, o principal feature do Metro, qual é a qualidade maior desse caminhão, que segue a filosofia Volkswagen do menos você não quer, mais você não precisa. Sinceramente, eu comecei a acompanhar, né? Eu presto serviço para uma concessionária Volkswagen, um serviço eu presto freelance, né? Um serviço de treinamento. E eles têm quatro caminhões de demonstração, os dois traçados e dois 6x2. Então, tem dois 28.460 e dois 29.520. Eu vou ser sincero para vocês, no primeiro momento a gente fica, poxa, né, como é que esse caminhão vai se comportar e tal, aquela coisa, e eu tinha pouco contato com o humano, qual ele é derivado e tudo mais, mas eu digo a vocês com toda segurança, após ter participado de vários treinamentos, acompanhar várias operações, tanto no 6x2 quanto no 6x4, que um dos grandes trunfos do Meteor é, sem sombra de dúvida, a relação custo-benefício, a simplicidade, a robustez e a assertividade do trem de força. Tá? Então, ambos os caminhões estão com um trem de força assim, bem acertado mesmo. Né? Eles entregam boa performance, entregam boa economia de combustível e, assim, em relação a algo que está sendo muito utilizado ultimamente, que são os freios auxiliares, né? Você tem ali um freio motor bem interessante, né? Assim que a gente começar a falar um pouco mais das especificações técnicas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a simplicidade, algumas soluções, né? Que só o Meteor tem, inclusive, por exemplo, eu vou citar um grande diferencial no traçado, aquela barra de reação em V que segura os eixos traseiros diferenciais é extremamente robusta no Meteor, né? Opa. É um veículo assim que atende todas as necessidades, né, do cliente,
sem deixar nada a desejar aí para os grandes concorrentes que temos no mercado. E olha que são excelentes concorrentes. Anderson, durante esses treinamentos que você tem feito, essa experiência com o Meteor, que tipo de situações, aplicações que você usou o Meteor, né? Em que você treinou alguém? Tem uma foto que você mandou para a gente, né? Com aplicação florestal. Enfim, em que situações realmente de trabalho você usou, né? Para não falar que é teste de jornalista que anda vazio, né? Então, fala para a gente a vida real disso daí, né? Quem que treinou, em que tipo de situação? É interessante essa aplicação florestal, inclusive o motorista Antônio Braga. Grande abraço, meu grande amigo Antônio Braga. Ficou meu amigo, então a grande maioria dos motoristas aí, a gente faz uma grande amizade, é muito bacana isso. Na aplicação florestal, eu vou deixar algumas ressalvas. Pelo trem de força, o caminhão até que vai bem, tá? Mas como é um veículo concebido para aplicações rodoviárias, ele não tem um ângulo de entrada muito grande, né? Então você tem que tomar muito cuidado, e o Braga foi extremamente cuidadoso com o caminhão no período que ele ficou em demonstração aí, porque vocês sabem, né? Quando você vai para a fazenda, as estradas não são tão boas assim, tá? E o Braga foi um motorista extremamente cuidadoso com o nosso veículo de demonstração. Quero até agradecer a ele pessoalmente aí, publicamente no caso, né? Muito obrigado, Braga, você foi cuidadoso aí com o caminhão, tá? Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês, não é fácil não, você andar numa condição severa com veículo rodoviário, com veículo concebido para andar em estradas, não é mesmo? Mas em relação ao trem de força, ele atende bem, viu? E como você faria uma comparação mais direta com os concorrentes? Porque essa categoria é conhecida por utilizar e gostar muito de caminhões mais sofisticados, com itens de conforto, né? Basta dizer qual é o caminhão que a maior parte dos motoristas, ou uma boa parte deles, gosta, né? Prefere. Queria que você comparasse, por exemplo, de que maneira o Meteor pode encarar essa briga aí. Começando pelo trem de força, muito bem acertado aí pelo pessoal da MAN Volkswagen, né? Nós temos aí no 29520 o motor MAN D2676 LF75. Esse motor desenvolve 520 cavalos de potência, 1.800 rotações por minuto. Lembrando que 500 cavalos já estão disponíveis a apenas 1.400 RPM. Torque máximo de 2.500 Nm, entre 1.000 e 1.400 rotações por minuto. Então, quando você termina a curva de torque, você já está na potência máxima, quase pertinho da potência máxima ali. Você já está entregando 500 cavalos de potência no 29520. Isso é muito bom, porque você não precisa elevar um pouco mais as rotações, sair um pouco da área verde para ter uma potência, né, bacana aí disponível para você. Isso você consegue acabar tendo aí maiores velocidades médias, menos trocas de marcha, né? Você consegue aproveitar um pouco mais a potência aí, bem no finalzinho da rotação de torque máximo do motor. Falando em torque máximo, esses 2.500 Nm realmente eles se fazem presentes mesmo, de 1.000 a 1.400, porque em várias situações ali na rodovia, inclusive tem no meu canal aí o treinamento feito com esse 29520, várias situações de subida, condução no trajeto urbano. Então o caminhão ele se comportou muito bem. Lembrando que a relação do eixo traseiro desse caminhão tem duas opções, a 308 e a 336, tá? Esses caminhões nossos aí de demonstração estão com a relação de redução 3,36 para 1. É um pouco mais reduzida do que a 308, que também é ofertada pela Volkswagen, tá? Só que aí as pessoas podem perguntar, puxa vida, a relação 308 talvez não seria mais interessante? Pois bem, aí que está o X da questão. A 308 ela pode ser até mais interessante para uma aplicação do bitrem 57 toneladas, por exemplo. Já a 336, que nós também testamos esse caminhão numa aplicação de 9 eixos, né? Duas empresas grandes do setor de transporte de produtos químicos testaram, né? Eu acompanhei esse teste, fiz algumas viagens aí com os motoristas. Então, o que acontece? Quando você tem uma topografia acidentada, com o eixo traseiro um pouco mais longo, é como se você tivesse uma bicicleta com a catraca
menorzinha lá atrás. Então você vai fazer um pouquinho mais de força ali, você vai esforçar um pouquinho mais o motor quando você está numa topografia mais acidentada com mais subidas, por exemplo. Então, essa relação um pouco mais curta, que é o caso desses caminhões de demonstração, que geralmente está mais voltado para a aplicação de bitrem 9 eixos, ou rodotrem 9 eixos, né, o PBTC de 74 toneladas, em topografias mais acidentadas, tá, você acaba tendo, por incrível que pareça, um consumo menor, tá, porque você tem um pouco, vamos dizer assim, que você força um pouco menos, né, o motor em todas as marchas ali, de acordo com a topografia. Então, a relação de redução um pouco mais curta, né, nessas aplicações, interessantemente, está dando um bom resultado. E, inclusive, eu não vou nem citar marcas aqui, mas superou, né, em termos de média de consumo, superou um concorrente famoso. Por questões éticas, eu não vou citar aqui, porque senão vai dar muito burburinho aí. Mas teve um excelente Sueco ou resultado. holandês? Sueco. Ai, Jesus. Aí vocês me quebram a perna. Anderson, acho que, na pergunta do Roberto, né, quando ele perguntou assim, da experiência do caminhoneiro, né, dentro da cabine, quando eu tive dentro da cabine do Meteor, né, na ocasião de lançamento, eu achei um tanto espartano, né, para falar a verdade. Mas assim, mas a gente não dorme no forro da parede, no forro do teto, né? Não é isso exatamente o que acontece na aplicação real, na vida real. Tipo, o que o Meteor oferece, ele atende a necessidade de conforto normal, não chega a incomodar essa diferença para outras cabines mais sofisticadas, né, em termos de conforto e outras tecnologias para o motorista. A gente já está vendo caminhão que estão entregando com televisão dentro, né? Não é o caso do Meteor e nem vai ser. Mas dá para o cara ter passar 8 horas do dia dele lá dentro, sabe? E sair de lá tranquilo, sabe? Sem grande fadiga, sem grandes desgastes. Isso depois de uma semana inteira de trabalho. Fala pra gente. Sim. Sim, um dos grandes trunfos aí do Meteor, que todos os motoristas têm comentado a respeito disso, principalmente os das demonstrações que nós estamos acompanhando, é a estabilidade em curvas. Então, não é aquela cabine que entra e fica, né, aquela meio molão, que nem diz a turma, assim, um caminhão bem firme nas curvas, tá? Um calcanhar de Aquiles aí, eu diria que seria no ângulo da regulagem da coluna de direção, poderia ser maior, assim como no MAN X-Lion, que já está disponível na Europa, né? O X-Lion tem um ângulo de coluna ali que é parecido com o sueco, que é do mesmo grupo Traton, né? Mas quem sabe um dia a gente pode ter esse caminhão disponível no mercado nacional aqui. Em relação ao conforto, sim, né? Tem 4 bolsões por eixo, né? Por eixo não, 4 bolsões ali. Estou me confundindo com a suspensão pneumática, né? A cabine tem os 4 bolsões pneumáticos ali que tem, assim, oferece um excelente conforto ali para o motorista, tá? O banco, múltiplas regulagens também. Você tem ali o seletor da transmissão, ali quando você sai com o caminhão, o seletor é um seletor redondinho ali que você seleciona a marcha, porém, se você precisar reduzir, passar para o modo manual, tudo na coluna de direção, então você não precisa tirar as mãos do volante para que você tenha acesso ao comando da ZF Traction. E em se falando de ZF Traction, continuando a falar aqui do trem de força, né? Eu falei apenas das especificações de potência e torque do motor, trata-se de um motor 6 cilindros, tá? É um motor que tem o diâmetro dos cilindros é 126 milímetros por 166 milímetros de curso, para quem gosta aí de especificação mais técnica um pouco, né? Esse total aí nos 6 cilindros vai dar um total de 12,4 litros de cilindrada. Injeção eletrônica é Common Rail. Os pistões são de aço, o cabeçote é único, tá? Com um sistema de freio motor de descompressão MAN EVB-EC, controlado eletronicamente, e proporciona aí 410 cavalos de potência de frenagem a 2.200 rotações por minuto. Por isso que, quando o motorista ele aciona o freio motor, né, os LEDs verdes acendem até 2.200, tá?
Aí o pessoal olha e fala, mas, puxa vida, setor verde, assim, até 2.200, não. Né? A partir disso daí, não é recomendado que você utilize aí, por causa de excesso de rotações e tal, mas ele atinge a potência máxima de frenagem bem no final ali dos LEDs verdes, quando você está usando ali o freio motor, né? Os LEDs acendem até 2.200 RPM, onde ele propicia 410 cavalos de potência de frenagem. Não é o freio motor mais potente do mercado, existem, né, freios motores aí com potências maiores, mas eu vou falar para vocês, né? Nas demonstrações, tivemos descidas de serra, enfim, ele deu conta, tá? Deu conta de segurar a composição sem a necessidade da utilização dos freios de serviço, desde que você esteja com a marcha adequada, de acordo com o peso e a topografia. Se tratando de eixos traseiros, nós temos o eixo traseiro, o HY, né, 1350 no 28460, e o HYD 1370 mais HY 1350 no 29520. São eixos traseiros MAN fabricados aqui no Brasil, né, com a tecnologia MAN, tá bom? Mas são eixos traseiros aí já reputados no mercado europeu, de extrema robustez, não tem redução nos cubos, né? Então é um eixo canelinha extremamente robusto. E você pode ver a própria árvore de transmissão, o eixo cardan também é muito robusto. Então você tem uma configuração de trem de força, apesar de não ter redução nos cubos de rodas, é um caminhão com trem de força extremamente robusto aí, que está preparado com certeza, né, para todas as condições das nossas estradas brasileiras, né? E se falando de transmissão, acho que um dos grandes trunfos, né, do trem de força, tirando também, lógico, o grande acerto de potência e torque que eles extraíram aí, por exemplo, vamos falar agora do MAN D2676, né, o D2676 LF94, que é o 460, né? Ele desenvolve 460 cavalos de potência, também a 1.800 rotações por minuto, torque máximo ali de 2.300, de 950 a 1.400 RPM, olha só. Já nas 950 rotações, né, você já tem um torque máximo, e isso a gente pôde comprovar, realmente tem um torque fantástico, o Meteor me surpreendeu. Teve um teste que foi com o caminhão do cliente, não foi caminhão de demonstração, tá? O concessionário falou, vai lá, dá um treinamento e tal, mas o caminhão já era do cliente. Fomos em uma pedreira, saímos com 47 toneladas de carga líquida. Opa. Tá bom para vocês? Uma carreta de 3 eixos, Vanderlei e tal. Beleza. Eu falei, rapaz, é esse peso mesmo? O cara falou, até nota. Né? Inclusive, até no meu canal fiz um vídeo sobre isso aí, tá filmado lá, tá comprovado. E aí, esse cliente, ele ficava próximo ali da Jacopêssego. Quem conhece aqui em São Paulo sabe que a Jacopêssego tem uma subida, uns tirateima ali bem bacana, né? Eu falei, agora é o momento da gente ver como a ZF Traction, né, ela vai se comportar numa subida um pouco mais íngreme, com esse peso todo. Vamos ver se ela vai encepar, se ela vai ficar indecisa. Gente, assim, eu fiquei surpreendido. Ela foi de uma destreza nas trocas de marcha, essa estratégia, rapidez, assim, uma coisa incrível, cara. Parecia que você estava comandando. Às vezes ela estava lendo a mente do motorista ali, né? Então, mais uma vez aí, a ZF, o pessoal da ZF está de parabéns. Lembrando que a ZF Traction também tem duplo contra-eixo, não tem anéis sincronizadores, enfim, uma transmissão, mecanicamente falando, ela é fantástica, né? Mas a grande sacada está no software da caixa. Ela tem uma comunicação com o software do motor ali, uma coisa assim fantástica mesmo. E no caso do Meteor, você tem basicamente ali 2 modos de condução. Ao passo que nós temos caminhões no mercado com 4 modos de condução, ali não, você tem o automatizado e o manual. Certa vez um cliente me perguntou, poxa, mas esse Meteor não é sofisticado? Só tem um modo de condução automatizado? Eu falei, E por que não é sofisticado? Ah, não, mas fulano tem AP, tem AE, tem o A. Eu falei, não. Aqui, ó, quem faz AE e AP é o pé do motorista. Né? Então a caixa é tão inteligente, da forma com que você acelera, ela vai te entregar uma condução econômica, ou, se você quiser, você socar o pé mesmo, você vai no modo AP automaticamente ali. Então é um software, é uma coisa assim tão fantástica, a ZF Traction, que ela é tão inteligente, que quem faz os modos de condução é aquele pezinho do lado direito ali.
a forma com que você atua ali no pedal do acelerador, a sensibilidade, né, pisar sempre de forma gradual para que você possa informar para o módulo da transmissão que você quer uma condução econômica naquele momento. E olha, está de parabéns. Precisa de uma resposta assim de vez em quando. O pessoal que está com um certo vício de, vamos dizer assim, de comportamento, né, acostumado com outros padrões, com outras marcas, precisa ver que existem outras soluções também que são suficientemente eficientes, né? Sim. Sim, com certeza. E eu queria continuar nesse papo de traction, porque tem outros produtos no mercado com essa mesma caixa, né? Por exemplo, a DAF. Só que eles dizem que tem a sua própria calibração, né? Que não é a mesma de outros, enfim. Não, você que está treinando, sabe, nas duas marcas, enfim, você conhece todos os caminhões do mercado, já fez treinamentos também com o DAF XF, o CF, enfim, as novas gerações. Como que a Traxxon se comporta também nos caminhões da DAF? Você consegue fazer uma comparação de desempenho entre Meteor e um XF, por exemplo? Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu, Gustavo? A pessoal sempre vai falar, poxa, mas será que o Meteor é capaz de dar uma média bacana igual um DAF XF, que é mais potente, né? Que tem na última marcha ali a função multitorque. Então é aí que está o X da questão, né? A Traxxon, ela foi calibrada para trabalhar nesse regime de torque máximo aí dos novos motores Pacra MX-13, tá? E principalmente na função multitorque ali, você tem em última marcha sempre um torque a mais. No caso do 480, ele vai de 2.350 a 2.500 Nm de torque, tá? Começando de 900 até 1.200 RPM, por exemplo. Então a Traxxon é calibrada para suportar nessas condições até 900 RPM ali em 12ª marcha para aproveitar toda essa função multitorque, 2.500 Nm, né? Que nos motores Pacra MX-13 propiciam aí aos níveis de potência de 480 cavalos, tá? E lembrando que no DAF você tem os modos de condução Economy, você tem o automatizado Economy Off, que seria o Standard, e manual. Então você tem um modo de condução a mais, né? E quando você tem esse modo de condução a mais ali, às vezes você, no DAF, por exemplo, ele vai propiciar sempre as trocas de marcha naquela curva de torque ali otimizada para que você tenha o resultado de economia, tá? Como eu falei para vocês, no Meteor não tem isso, né? A transmissão ali, ela já se comunica com o software do motor de forma inteligente, e o que a gente mais treina os motoristas é que eles possam sempre acelerar de forma gradual, porque você acelerando de forma gradual, você vai passar para a transmissão, entre aspas, né, que você quer uma condução econômica naquele momento, tá? Então, mas a Traxxon, ela se comporta muito bem, tanto no DAF quanto no Meteor. Lógico que cada engenharia, ela tem as suas estratégias ali de trocas de marcha, com veículo vazio, com veículo carregado, com plena carga, com meia carga, enfim, né? Sempre para tentar priorizar ali o menor consumo de combustível. Só que, gente, é de extrema importância também, né, aquela pecinha que está atrás do volante, conhecer todos esses recursos que esses novos caminhões eles propiciam no momento da condução, para que eles possam extrair o melhor da tecnologia, sempre com eficiência, com economia e segurança. Então, sem a devida instrução, infelizmente, você às vezes fica meio ali, né, meio, poxa, e o modo manual, devo usar? Não devo? Devo, não devo? Né? Então, a recomendação é que nessas transmissões mais modernas, você deixe no modo automatizado a maior parte do tempo possível, para que a transmissão, em conjunto de comunicação ali com o motor, possa escolher quais são as estratégias de trocas de marcha, né, melhores para aquele momento. Entretanto, existirão sempre algumas circunstâncias operacionais onde o motorista vai ter que ter um maior controle ali nas trocas de marcha, tá? E é aí que a gente recomenda, obviamente, né, o modo manual, tá bom? Então, sempre vai ter ali a recomendação operacional, sempre vai ter ali uma circunstância, né, operacional. Como, por exemplo, você vai transpor um local ali de lama. Cara, você não vai deixar no modo automatizado, porque se você começa a patinar, talvez a transmissão entenda que você esteja
né, numa condição favorável e troca por uma marcha mais leve. E às vezes não é aquilo que você quer naquele momento. Tá certo? Então, vão existir ali situações para que você possa operar ali sim no modo manual, né? Mas eu vou ser sincero para vocês. Eu já dei aula, como vocês sabem, né? Senat com o Iveco 400 Eurotronic, e a nossa transmissão lá era uma AS-Tronic, né? Uma 2630 TO, fantástica transmissão, 15 velocidades, automatizada, sem pedal de embreagem e tal. Só que tinha hora que ela era um pouco indecisa, né? Então a gente saía ali do Senat, pegava a Anguera, tinha uma subidinha, 16ª, e caía um pouquinho em rotação, 15ª, e depois ele jogava 16ª, ficava naquela indecisão e tal. A Traxxon não tem essa indecisão, ela tem sensor de inclinação, né? A atuação ali da embreagem é um sistema concêntrico, muito melhor, muito mais simples, muito mais robusto. Você tem um acionamento da embreagem mais rápido, você vê que as trocas de marcha são mais rápidas e quase que imperceptíveis, tá? Parece que você está num caminhão aí de uma montadora sueca com uma transmissão, que eu não vou citar o nome aqui, que já nasceu automatizada quando ela foi concebida, que está na sua sexta geração, né? Você parece que você está numa transmissão dessa aí, cara, né? Mas não, você está numa ZF Traxxon, que não perde nada, assim, para nenhuma outra transmissão aí do mercado. Afinal de contas, a ZF tem muita tradição na fabricação de transmissões manuais, automatizadas e automáticas também. Então, nós temos aí um fornecedor de renome, né? Anderson, eu tinha uma. Quer dizer, você mencionou um pouco antes o exemplo do cliente que fez a observação de que o Meteor não seria sofisticado, né? Sim. Porque só teria um modo de operação da caixa automatizada, né? No modo automatizado. Eu queria te perguntar, o motorista, quando entra na cabine, qual é o impacto que ele tem? Por exemplo, ele se dá bem facilmente com a eletrônica embarcada? Porque talvez seja uma questão de costume, né? Tem gente aí que tem um montão de módulo na cabine e o cara precisa fazer uma pós-graduação para entender aquilo tudo. É verdade. Essa ali seria uma vantagem, né? O Meteor, por exemplo, você já dá de cara logo com um painel bem simples e com tudo aquilo que você precisa para a operação, né? Os mostradores analógicos, lógico, todos os painéis de caminhões com gerenciamento eletrônico, embora os mostradores sejam analógicos, as informações são via Redcam, tá? Então o painel ali é uma unidade eletrônica. Isso é que fique bem claro isso, né? De todos os caminhões com gerenciamento eletrônico. O painel não tem mais cabinho, diz cabinho daqui, não. É uma unidade eletrônica e tal. Todas as informações chegam ali através da Redcam. Mas ali o motorista, ele se sente em casa, né? Ele está ali com os mostradores que ele já está acostumado. Ele tem um contagiros, eu acho isso muito importante, um contagiros do tamanho do velocímetro. O contagiros tem que ser grande, não é verdade? Ele tem no computador de bordo a possibilidade de verificar, por exemplo, a pressão do turbo, que é um dado interessante ali na operação, porque quanto mais pressão do turbo compressor, mais solicitado está sendo o motor naquele momento. Tá? E é um caminhão extremamente simples, numa arquitetura eletrônica simples, tá, Roberto? Então, assim, eu acho que para o mercado brasileiro é um caminhão, desculpa assim, a forma de expressão, sem frescura, cara. Caminhão sem frescura, entendeu? Um caminhão assim que vai bem no jargão da Volkswagen, mais você não quer, menos você não precisa. E esse menos você não precisa, eu diria que, cara, ele não faz feio assim para ninguém, não, tá? Vou contar até. Eu vou contar porque dá até. Assim, é engraçado que nós passamos. Nós estávamos na demonstração, né? E começamos a subir a Anchieta. Eu não vou citar a empresa aqui por questões éticas aí e tal. Mas é uma empresa que transporta produto químico. Nós carregamos lá embaixo, né? Subimos a serra. Tinha um outro caminhão de uma marca sueca que o cara falou: ó, vou esperar para ver se esse caminhão da Volkswagen aí, se esse caminhão sobe mesmo. O cara tirando um barato, né? E ele estava com um caminhão 20 cavalos, 20 cavalos a mais, 20 cavalos mais potente que o nosso. Já sei qual é. Já sabe, é o caminhão mais vendido no mercado brasileiro aí, tá? É o mais vendido. E aí a gente começou a subir a serra e tal, e eu falei pro motorista, pode deixar no modo automatizado, não tem problema, né? Porque subida branda, a Traxxon vai fazer as trocas de marcha de acordo com as solicitações de trem de força e tal. E pós-marcha definida em subida, mantém aí nos seus 1.200. Né? Alivia o pé, mantém os 1.200 e vamos embora. Deixa o pau torar aí pra cima aí. O cara, rapaz, ele meteu a carinha assim, sabe? Pra esquerda ali.
Eu acho que ele chamou na bota ali, mas quando ele chegou no meio assim do bitrenzão, não sei o que houve ali, que meio que estabilizou a velocidade ali, sabe? Meio que deu uma... Talvez, eu tenho uma tese aqui, tá? Se você pegar os 2.500 Nm, multiplicar pela marcha que estávamos naquele momento, mais vezes a redução, né, do nosso eixo traseiro, que é um pouco mais curto, talvez aí esteja a explicação para isso, porque o concorrente, a relação ali, se eu não me engano, é 309, tá? Um pouquinho mais longo. E aí ficou ali, cara. Aí o cara maneirou, ele viu que, né, ele falou, não tem jeito mesmo, não. Então, passou, deu certo e ficou lá atrás da gente lá. Então, assim, não é que a gente... Gente, não é negócio de tirar racha, não é nada disso, não. Nós estávamos na condição mais econômica ali, certo? Você está tirando o melhor do caminhão, né? Eu falei para ele, quando o caminhão estabilizar a marcha, quando ele pós-marcha definida, eu deixei bem claro para ele, pós-marcha definida, você alivia o pé e deixa entrar em 1.200, né? Falei para ele, plena carga no pedal até definir marcha. Por que plena carga no pedal? Porque é ali que você aproveita a potência até onde a potência pode te levar. Afinal de contas, você não compra um caminhão de 520 cavalos para deixar os cavalinhos mortos ali. Não, uma hora você tem que usar, tá certo? Você tem que usar a cavalaria quando você precisa dela. Uma ultrapassagem, um início de subida, né? Porque a grandeza que sustenta uma marcha numa subida, a potência vai te levar até onde ela consegue te levar naquele momento ali. E aí foi o que nós fizemos. Ele acatou a recomendação. O veículo, se eu não me engano, foi em 7ª marcha, né? Ele estava em 7ª ali, a Traxxon estava em 8ª, aí caiu, chegou em 1.100, assim, mais ou menos, quase 1.050, a Traxxon fez mais uma, foi ali para uns 1.400 e pouquinho. Aí eu falei, estabilizou? Estabilizou. Aliviou o pé. Ele foi aliviando, eu falei, estabilizou? Estabilizou. Então, alivia gradualmente até chegar em 1.200, aí a gente vai embora em 1.200 RPM. Aí ele me fez uma pergunta, ele falou, puxa vida, mas e se eu subir a 1.500, né, não vai ter um consumo igual? Aí eu peguei a calculadora e falei, olha, vamos ver quantas injeções nós temos a 1.500. No motor de 4 tempos, né, a cada 2 voltas do virabrequim você tem uma combustão, tá certo? Então você pega 1.500 e divide por 2, vai dar quanto? 750. Quantos cilindros nós temos aqui? 6. Você multiplica por 6 e a 1.500 RPM nós temos 4.500 injeções por minuto, tá? E a 1.200? É simples, né? É a mesma continha, tá? Tô até com a calculadora aqui, ó. Beleza? Aqui a gente faz ao vivo mesmo, divide por 2, ó. Multiplica por 6, eu não fugi da escola, 6 vezes 6, 36, 3.600 Nm, né? De torque, de injeções por minuto ali. Então, pessoal, é o seguinte, você tem ali 4.500 menos 3.600. Quantas injeções a menos nós teríamos ali? 900, não é mesmo? 900 injeções a menos. Aí o cara perguntou para mim assim, mas eu não vou ficar mais tempo, né, subindo nessa rotação? Eu falei, sim, você vai ficar um pouquinho mais tempo subindo, porém, nós teríamos ali, por minuto, né, 900 injeções a menos. Aí ele me fez uma outra pergunta, mas por que no começo da subida você pediu para eu ficar, né, com plena carga no pedal, né, e agora você pediu para aliviar? Eu falei, eu pedi para você ficar com plena carga no pedal, porque é o seguinte, a potência, ela pode levar a gente até um determinado ponto na subida, né? E depois, infelizmente, a potência não vai poder fazer mais nada pela gente aí. Aí a gente vai ter que ficar com a grandeza torta, né? E aí, você pode ver aí nos LEDs, né, do contagiro, os LEDs mais fortes, né, eles são acesos aí com uma intensidade maior, entre 1.000 e 1.200 RPM, certo? Você não vai subir a 1.000 porque você vai subir no limite ali do torque máximo. Então, se você encontrar qualquer tiratema, né, no meio do morro, a rotação cai e aí você pode perder uma marcha. Não é verdade? Então, a gente sobe ali para 1.200, que é o limite ali da economia, onde você consegue extrair o melhor do motor aí pós-marcha definido em subida. E, curiosamente, nós tivemos, a gente está tendo essa experiência, né, com o motor D2676, e realmente ele está tendo um bom resultado aí com essa estratégia aí operacional. Tá certo. Tá bem, muito bem explicado. Eu queria te fazer mais uma perguntinha, cara, que é o seguinte. Em
em qual dos dois modelos, tá, o 6x2 ou o 6x4, o motorista fica mais satisfeito? Quer dizer, qual é que está mais redondinho, mais gostoso, mais fácil de dirigir? Olha, Roberto, sinceramente, nos dois caminhões ali, nenhum nem outro ele deixa a desejar em relação aos concorrentes que temos no mercado. Eu vejo que tanto um como o outro ele pode entregar ali a satisfação operacional para o motorista, desde que ele... Porque você sabe, tem motorista que gosta de uma determinada marca, a gente respeita isso. Tem cara que está insatisfeito em estar dirigindo um Volkswagen, pelo fato do status da marca, né? Sabe aquela coisa do status da marca? Enfim. Mas se você deixar isso de lado, né, em termos de trem de força, o caminhão está bem acertado. Não é o mais potente do mercado, não tem o freio motor mais potente, não é verdade? Não é o mais luxuoso, não é isso. Mas ele entrega o necessário para que você possa, né, ter bons resultados operacionais. O que conta é um ali é a caminhão simples, rentabilidade, né? simples de operar, simples demais. Você vai lá, drive, né? Você vai lá, você drive, aí tem o drive para frente ali, você tem uma tartaruguinha que é modo manobra, ré mesma coisa, uma tartaruguinha ré no modo manobra. Então marcha para frente e ali no seletor, né, que você faz o acionamento do freio motor e também as trocas de marchas, né? Você empurrando aquele anel para dentro, você pode comutar ali entre as mudanças de forma manual ou as mudanças na forma automatizada. Então, se você coloca no manual, por exemplo, e do lado do número, assim, do lado esquerdo tem as setinhas para cima, setinha para baixo, né? Não me recordo ao direito se é do lado esquerdo ou direito. Porque, enfim, se as setinhas aparecerem para cima ou para baixo, né? Tem um número de setinhas, tá? Por exemplo, 2 setinhas para cima. Você está no modo manual. Você tem a possibilidade de 2 marchas para cima. 3 setinhas, 3 marchas para cima. 4 setinhas, você tem a possibilidade de 4 marchas para cima. Então, veja bem. E como você faria essas trocas de marcha? Você tem 2 formas. Para você pular 2, você pressiona ou para cima ou para baixo, de acordo com se você quiser reduzir ou passar a marcha para frente. Pressiona aí por mais de 1 segundo, ela faz essa troca para você. Ou 4 vezes rapidamente, para cima ou para baixo, de acordo com a sua necessidade, de você reduzir ou passar a marcha para frente, né? 4 toques rápidos você consegue pular essas 4 marchas. Como eu descobri isso? No teste dessa aplicação florestal aí, né? Eu estava com um motorista, com o Braga, e eu falei, ô Braga, vamos testar essa função aí agora. Acendeu 3 setinhas. Vai, vamos mandar a marcha para cima. Ele mandou, né? Nós estávamos em quinta, foi para 8ª, por exemplo. Aí quando nós pegamos uma subidinha bem leve, aí eu falei, deixa a rotação, né? Deixa o caminhão cair legal aí, vamos ver quantas setinhas aparecem para reduzir aqui. Mas deixa cair bem mesmo. E aí ele deixou cair bem, apareceu 4 setinhas para baixo. Setinha para baixo é redução de marcha. Eu falei, agora dá 4 toques rápido aí. Ele deu 4 toquinhos rápido, aí pulou as 4 marchas. Então de 8ª ele foi para 4ª. Né? 8ª, logicamente, a 4ª simples, né? Se fosse uma caixa manual. E a 4ª seria uma segunda simples, tá? Então só para vocês terem uma ideia, por que a transmissão permitiu isso? Óbvio, né? As condições topográficas ali, tem sensor de inclinação e a velocidade que era compatível para que entrasse aquela marcha naquele momento, tá? Mas no modo automatizado essas setinhas não aparecem no painel, tá bom? Porque a Traxon vai escolher a marcha mais adequada ali de acordo com a necessidade. Tá certo. Explicação do especialista. Tá e completa. É muito interessante, a Traxon, Roberto, ela está muito interessante assim, essa de 2 velocidades, que é a 12TX2624TD, que sai aí no Meteor, a de 12 marchas, a primeira marcha tem uma relação de redução de 16,69 para 1. Olha só. A Crawler Low, a trator reduzida de uma marca conhecida sueca, é 16,41, ou seja, a primeira do Meteor com a caixa Traxon é mais forte um pouquinho do que uma primeira trator reduzida do concorrente. Né? Olha só. Outra coisa que eu achei muito interessante, tem a versão de 16 marchas. Né? Na de 16 marchas, a de 16 marchas, a primeira marcha é 17,94 para 1. Olha só, é quase... Nossa, é mais que uma primeira trator aí,
é quase próximo daquelas Eaton Fuller RT, lembra? Tinha a RT 7608LL, 1881 e a 8908LL, que era 19,58 para 1. Canela seca. Bem próximo dessas transmissões aí que existiram aqui no Brasil, aí, as caixas secas, que tinha uma primeira trator extremamente reduzida. Não tive contato ainda com nenhum Meteor, né, de 16 velocidades, mas o intervalo, né, entre as marchas, né, de 12 velocidades, por exemplo, é mais ou menos ali 29%, e o intervalo da transmissão de 16 marchas é mais ou menos ali 22%. E aí a gente tem uma série de pessoas, né, que criticam a transmissão de 16 marchas, aquela coisa toda, que não precisa, que é um peso morto, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Agora, veja só. Imagine você, uma situação, um bitrem PBTC de 74 toneladas, né, chapado, parou numa subida íngreme, e aí, obviamente, você põe a primeira marcha. Se você está com uma caixa, né, de 16 marchas, a primeira tem uma relação de 17,94 para 1. Ela vai pegar esses 2.500 Nm, multiplicar aí por 17,94 e jogar para o cardan, e a relação final do diferencial que faz, né, aquela redução toda chegar até as rodas. No caso de uma transmissão de 12 velocidades, você vai multiplicar o torque por 16,69. Percebe que a capacidade de partida em rampa num caminhão com as 16 velocidades é um pouquinho maior. Perceba também que, naquele momento, o desgaste, né, no conjunto de embreagem também é um pouco maior devido à transmissão ter uma primeira marcha um pouco mais reduzida. E eu sempre falo, né, você é um defensor aí da caixa de 16. Cara, é o seguinte, nos Estados Unidos tem a Ultra Shift Plus lá, de 18 velocidades, né? Não é que eu seja um defensor de uma transmissão de 16 marchas, eu enxergo a transmissão de 16 marchas diferente daqueles que as criticam, por exemplo. Eu vejo a transmissão de 16 marchas como 16 possibilidades diferentes de você manter o motor na rotação mais ideal de operação. É por isso que a Iveco ainda está com a caixa de 16, não sei, porque talvez a Iveco entre mais para frente aí com uma Traxxon também de 12 velocidades, né? Mas eu não sou um ferrenho crítico de uma caixa de 16 velocidades, muito pelo contrário, tá? Se for uma aplicação assim mais severa, eu até indicaria uma transmissão assim, de 16 marchas. Graças a Deus que ela está disponível no Meteor, é a 12TX2644 TD. Tá certo. Mais por 6x4, né? Mais por 6x4, sim. Tá muito certo. Bacana. 6x4, esse caminhão aí, ele foi um caminhão bem acertado. Bem acertadinho mesmo. Mais de 40 trabalhar com ele. Mais de 40 minutos de bate-papo, um bate-papo delicioso, né? Sobre caminhão já foi. E eu queria, Anderson, lançar um desafio para você aí. Fazer um convite também. Quero você de volta aqui no canal MTED. Aliás, talvez você esteja vendo a gente também no canal Anderson Dantas Ecotraining. Esse vídeo está sendo compartilhado nos dois canais, ou seja, está vendo no MTED, vai para lá, está vendo no Anderson, vem para o MTED, curta os dois canais, se inscrevam, clica no sino, né? Mas o convite é o seguinte, Anderson, acabou de sair o novo Mercedes-Benz Arocs, né? Então, e ele tem outros produtos no mercado aí também, né? Já atuando nesse segmento de mineração, temos uma promessa de Tatra entrando aí. E eu queria falar sobre isso com você, até porque a Mercedes-Benz teve uma decisão até que surpreendeu a todos. Você já conversou comigo, né? Principalmente na escolha do motor, né? Por que um OM 460 e não um 471 que é mais moderno? Enfim, não vamos responder isso agora, não. Não. No próximo programa que você estará aqui. Muito obrigado. Vamos fazer essa agenda? Marcar. Vamos marcar sim. Vamos falar um pouco aí do segmento de mineração, né? Que teve 3 lançamentos aí fantásticos, né? É lógico, lá atrás veio o Heavy Tipper da Scania, ainda com aquela motorização anterior, e agora o FMX Max, né, Roberto? Sim. Um novo eixo traseiro que a gente vai comentar sobre isso aí, muito bacana. Aumentou bastante a CMT, não vamos falar em valores aqui. E o Arocs, obviamente, que é um fantástico lançamento, né? Um caminhão
assim, que a Mercedes sempre teve, né, a tradição dela aí no setor de mineração e tudo, mas vamos fazer sim um comparativo, uma abordagem mais técnica aí, falando aí dos três titãs aí que nós temos no mercado, né, Roberto? Com certeza, do setor de mineração. Nessa aí dá para se divertir um pouquinho falando disso. Nossa, rapaz. Então, principalmente um segmento... o concorrente, né? Cara, tem muitas opções assim que, nossa senhora. Mas é um segmento que tem saltado aos olhos das pessoas, porque está crescendo, né? A gente está falando de um mercado em 2021 de 600, 700 caminhões, em 2022 já estão falando em 1.000 caminhões, e que deve crescer mais um pouco, porque tem uma demanda mundial, né? Por minérios, enfim, por coisas assim. Então, é um segmento bastante importante aqui no Brasil, mas que os produtos daqui também estão circulando no Chile e no Peru, principalmente, não é? Sim. E são caminhões que são de potência diferenciada, sofisticação, enfim, é tudo mais superlativo, né, nesses produtos. Sim. Então, chama atenção, inclusive, no preço de aquisição deles, né? Todos acima de R$1 milhão. Todos acima de R$1 milhão. Então... É um absurdo, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Momentos muito caminhão, mas é muito dinheiro por um caminhão. Pois é, e contudo, apesar de justifica. Tudo, o mercado continua aquecido, mas por necessidade. Então, pessoal, só queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Lembrando que se você está aqui no canal MTED, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes e faça a mesma coisa no canal do Anderson Dantas Ecotraining, tá? Se tá no canal, vem pro outro, tá tudo certo, nós somos parceiros, beleza? Então, Roberto, dá a sua despedida aí, Anderson também, e a gente vai encerrando por aqui. Gente, valeu. Só um recadinho. Mais uma vez, muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Gustavo. E um recado a você que está indeciso, você que é transportador, você que é dono de uma transportadora, está indeciso em relação ao Meteor, pode comprar que é um caminhão excelente, vai atender sim as suas necessidades. Tá bom? Se você não ligar para status, né, é um caminhão que certamente irá atender as suas necessidades. Mestre Roberto, no grande Gustavo, ele está aprovado. Muito obrigado. Eu conheço essa figura aí há algum tempo, né? E realmente... Há 37 anos. Chamou a gente de velho, né, Roberto? Opa! Tá me chamando. Pois é. Olha aqui, esse cabelo preto do Anderson aí, eu acho que é pintado, viu? É tingido. Tudo branquinho. É tingido, você me dedou, né? É tingido. Tá passei dos 18, pô. Entendeu? Não precisa contar, né? Desde os 26 eu tenho cabelo branco. Tá tingido mesmo, gente, ó. É tudo branco aqui, não tem cabelo. Ainda bem que eu não posso falar, porque eu não tenho um fio branco nem de barba, nem de cabelo. Pessoal, grande beijo. Um abraço, beijão pra vocês. Fica com Deus. Um abração, cara.